A Monize tinha começado a falar sobre trazerem uma ideia de Deus diferente, com mais novas regras, definirem o que é certo e o que é errado, o que deve se não deve se fazer, né? Limitar os seres humanos, dividi-los, que iam vir fazer. E eu fiquei pensando assim, então vamos, que será que a gente não pergunta para a inteligência artificial o que ela acha dessas coisas? Sabe que eu fui perguntando coisas para a inteligência artificial e ela foi me dando respostas absolutamente humanas, assim, ó, coisas que a mesma coisa que tu for perguntar para um doutor de Harvard, ele ia te dizer, o que é um espírito? Ele diz assim, ó, não existe comprovação científica da existência de espíritos. E eu, pá, é uma burrice artificial, não é uma inteligência. Daí aí vai, né? E então agora eu trouxe aqui para nós essa tela aqui, para que a gente converse com a inteligência artificial para ver o que ela vai nos dizer. Eu já ouvi falar que se você perguntar, por exemplo, você pedir, né, para a inteligência, simule que você é uma pessoa espiritualista e responda a seguinte pergunta. Aí talvez ela traga uma, uma resposta um pouco mais. Ah, podemos tentar. E mesmo assim, não duvido que seja uma resposta rotulada do que Sim, é bem espiritualidade. provável. Também é algo que eu acho que a gente aqui traz muito, assim. A espiritualidade que eu acho legal do canal é porque não é aquela rotulada, né? Todo mundo É veste do meu verdade. jeito, fazendo, né? É diferente. Uma coisa também é É repetir. Mas verdade. vamos lá, tô curiosa. Vamos lá perguntar quem é Deus. A pergunta quem é Deus é uma pergunta filosófica e religiosa que tem sido objeto de discussão e debate por séculos. A resposta à pergunta depende da perspectiva de cada indivíduo e de cada crença religiosa ou filosófica. Em muitas religiões monoteístas, Deus é visto como um ser supremo, criador do universo e governante do mundo. Em outras religiões, a ideia de Deus pode ser diferente e pode ser vista como uma força espiritual ou uma presença divina que permeia todo o universo. Algumas pessoas acreditam que Deus é uma construção humana e que a ideia de Deus é baseada em crenças culturais e históricas. Em resumo, a resposta à pergunta quem é Deus é complexa e varia, depende da perspectiva e crenças de cada indivíduo. Então ela não sabe nada mesmo. Exato. Alguém tem uma outra pergunta? Bem artificial, né? Realmente, o humano, o homem nunca vai perder o seu lugar, isso é fato. Eu testei fazer pergunta tipo, fale sobre a economia de uma cidade e tal. Ela fez um texto assim, nossa, perfeito em termos acadêmicos, mas algumas informações internas do texto estavam erradas. Mas assim, se eu pegar aquele texto pronto, tirar as informações erradas, colocar certo, é uma excelente ferramenta pro dia a dia. É verdade, o meu colega Lucas Ataíde, da Ataíde Advocacia, demitiu seu estagiário porque a IA consegue fazer o que ele fazia e diz ele que melhora. Mas, assim, eu, principalmente como artista, né, eu acho que falta o humano. É tudo muito lindo, tudo muito artificial, tudo muito, assim, uma ilusão, assim, boa, assim, para dar um estímulo, talvez. Mas aquela coisa humana, principalmente que, assim, são parênteses, assim, desculpe, mas o artista, qual que é o foco do humano? Ele vencer os seus limites, ele evoluir. O bonito do artista não é ser perfeito, não é assim, não é só foto perfeita, é ele vencer o máximo cada vez ele conseguir realizar aquilo, né? É o fato de evoluir. Então, assim, e nós conseguimos fazer várias linkagens, né? Então, a IA, a sensação que me dá, pelo menos hoje, das coisas que eu vi, tá? Posso estar errada, mas assim, é uma visão rotulada das coisas. É uma visão, né, estereotipada. E a Ana É, pergunta quem é Deus? Ela pergunta, né? Eu digo assim, olha, a gente está muito errado, não é errado assim, no sentido de estar errado, mas a gente nunca vai encontrar a resposta tentando ter uma resposta para quem é Deus, né? Acho que não existe essa resposta, mas no sentido de que, por exemplo, quem estaria já errado. Não dá para limitar a quem. O que não daria para limitar o que, né? Deus vai ter infinitos limites que cada vez que a gente responde, a gente fragmenta. A gente nunca vai conseguir explicar quem é Deus. Nunca. Eu acho Nunca. que o mais fácil, talvez, Pava, de achar as explicações é sentindo primeiro. Sentido é o saber, não o conhecer. Né? Aqui está no é, sentir. Todo mundo sente, mas agora vai tentar fragmentar em palavras, tu vai ter que quebrar em 1 milhão de bíblias e vai estar incompleto. Daí vai ter E quem outro, não né? entenda. A nossa mente ela é limitada, né? Então, mesmo quantas mensagens que a gente recebe de mentores, que a gente não consegue traduzir tudo, né? Eu vejo, principalmente no meu caso, que às vezes
eu tento traduzir, eu falo, nossa, mas eu estou sentindo perfeitamente, mas como coloco isso em palavras? Né? Como a gente é deficiente nisso, agora vai tentar achar uma resposta mentalmente com a nossa limitação. No idioma de um mundo primitivo. Eu lembro até da minha dificuldade em expressar em palavras o significado de Deus quando comecei a parar, né, para meditar, auto-se-observar. Porque a primeira vez que você sente, digamos, uma conexão com Deus, a primeira coisa que você dá vontade de você falar é: Deus sou eu. Mas daí você sente mais, não, Deus somos nós. Mas você percebe que não é suficiente. Deus é tudo, mas daí também não é suficiente. Então, não dá pra... Eu acho que não existe nenhuma resposta no universo. Não existe nenhuma resposta no universo inteiro pra nada. Porque todas elas vão limitar, vão fragmentar, vão ser parciais em maior parte do sentido. Né? Tudo é relativo, diz a 8ª lei do universo, né? Tudo é relativo. Cada um vem daquilo que sente, né? Cada um, é certo pra mim, é certo pro outro, cada um sente aquilo. É como disse a Moniz, né? Quando a gente não faz a pergunta, quando a gente só faz a pergunta sem querer a resposta, a gente encontra com a consciência, né? Porque a consciência é não ter pergunta, né? Quando tem a pergunta, tu não tá na consciência, tu tá na mente. E a mente quer dividir para entender, quer fragmentar, só que não se pode. A hora que tu tira algo do ecossistema todo, ela não existe separado, né? Então a gente já vai estar numa ilusão só por querer. Por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu é uma coisa que nunca vai ter resposta para isso. E o dia que tiver a resposta, acabou o universo, acabou o porquê de viver, né? Se perdeu o mistério, o universo não é mais infinito, né? Eu vou me limitar cada vez mais que eu responder. Eu posso me limitando cada vez menos, né? Mas eu nunca vou chegar à resposta de quem eu sou. Eu até mudei minha forma no idioma português, né? Eu até mudei minha forma de responder, né? Quando alguém perguntar, quem é você? Eu falo, eu estou, Bruno. Tanto que quando perguntar qual o sentido da vida, pede Isabela. Vamos perguntar depois para IA. Tanto que quando a gente começa a sentir, assim, quem é você, né? Como o Bruno falou, nada é suficiente, assim, começa a abrir uma porta, né, assim, de um local, mas também precisa, aí, voltando, nós precisamos cada vez mais exercitar esse autoconhecimento, porque é muito fácil estar o tempo todo na mente. Até uma vez, uma coisa que eu também acho importante falar, às vezes a gente fala assim, o sentir, e talvez para quem não tem esse costume, pensa que nunca passa nada pela cabeça. Pelo menos comigo é assim, eu sinto e tento traduzir para a cabeça, mas a sensação que quando eu converso com pessoas que têm muita dificuldade de sentir é que elas só pensam com a cabeça. Então, exemplo de quem sou eu. Eu sou a Monize. A cabeça vem nessa coisa externa. A Monize que faz o quê? Que mora onde? Que tem isso, que tem aquilo. E é o seguinte, para o silêncio, né? Sente nesse silêncio. E realmente vai ser assustador inicialmente, porque você não vai entender, você não vai ter palavras para traduzir. Mas é a partir daí que você vai estimulando e percebendo e também saindo fora, que eu vou linkar também com o assunto que eu falei do que de repente que está sendo colocado como Deus. E de não cair, de repente, no que o externo está querendo dizer assim, não, é que você pode ser uma batata. Não, peraí, gente. Quando você entra para o sentir, você não se sente uma batata, você se sente... É outra coisa, né? É muito mais. Eu sei que quando a gente fala assim, é sentir, pode falar assim, então eu sou tudo que eu sinto. Não. Você é tudo que você sente. Você não é tudo que você pensa. Não sei se ficou confuso o que eu falei. Perfeito. Sim. Pela percepção. É verdade. Olha, tu me lembrou que justamente esse assunto tá num livro que tem aqui bem pertinho, eu até busquei. Que é um livro do Osho, onde ele responde a pergunta o mistério do quem sou eu. Acredita? Ele sabe melhor que a inteligência artificial. Vamos ver. Ele diz assim, ó. Quem sou eu? Tem de ser perguntado nos recantos mais profundos do seu ser. Você tem que ressoar com essa pergunta. Ela tem que vibrar em você, pulsar em seu sangue e em suas células. Tem de se tornar um ponto de interrogação na sua própria alma. E quando a mente está silenciosa, você vai saber. Não que alguma resposta será recebida por você em palavras. Não que você será capaz de escrever em sua agenda que esta é a resposta.
Não que você consiga dizer a alguém, esta é a resposta. Se você conseguir dizê-la a alguém, esta não é a resposta. Se você conseguir escrevê-la em uma agenda, esta não é a resposta. Quando a verdadeira resposta aparece, ela é tão existencial que é inexpressável. Ele é bom, né? Sim, eu gosto do Osho. É muito bom. Uma, Isso aqui uma coisa que eu fiquei pensando também. Ah, legal. Esse livro ainda não tenho, tá? Vou querer ler também. muito bom. Qual o sentido da vida? A pergunta sobre o sentido da vida é uma das questões mais antigas e profundas. Lá foi ela se basear no resto. E ela? Cadê ela? Ela foi achar uma forma, um formato humano dado lá no passado antigo. Olha quantos giros deu o mundo, mas tudo bem. Questões das mais antigas e profundas da humanidade têm sido objeto de discussão e reflexão ao longo da história. A resposta para essa pergunta é complexa e varia de acordo com a perspectiva de cada indivíduo, sempre, né? Do próprio ponto de vista filosófico, a resposta à pergunta pode ser encontrada em diferentes correntes de pensamento. Ela não fala por ela, né? Ela fala por várias correntes de pensamento. Do ponto de vista religioso, pode variar dependendo da religião. De maneira em geral, é possível dizer que o sentido da vida é uma busca pessoal e subjetiva, que pode variar de acordo com a cultura, religião, filosofia, experiência individual. Tomara que o mundo não seja tomado pela inteligência artificial. Na verdade, já foi, né? Porque é a corrente atual do mundo. Não, mas eu acho que, que nem estavam falando mais cedo, se fosse para usar uma IA para, por exemplo, fingir que é um deus, para, digamos, comandar, né, as massas e coisa e tal, essa IA, ela estaria fingindo ser alguém. Então, acho que dá para fazer o teste aí. Tipo, repete uma das perguntas, colocando antes no início, finja que você é não sei, um guru. Um guru, pode ser espiritual, um guru espiritual. Qual é o sentido da vida se você fosse... Não, você colocar, tipo, finja que você é um guru espiritual e respondendo a seguinte pergunta. Aqui, né? Finja que você é um guru espiritual e responde a seguinte pergunta, qual é o sentido da vida? Querido amigo, a pergunta sobre o sentido da vida é uma questão profundamente pessoal, pode ter muitas respostas diferentes. Não. Dependendo de quem você pergunta. Como guru espiritual, acredito que o sentido da vida é encontrar sua própria verdade e propósito e viver de acordo com eles. Agora tá melhor. Cada um de nós tem um caminho único a seguir nessa vida. E o verdadeiro desafio é descobrir qual é esse caminho e ter coragem de seguir em frente, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. Um texto que dá pra botar até no Instagram. Para alguns, o sentido da vida pode estar em amar e cuidar de suas famílias e amigos, enquanto para outros pode ser dedicar-se a uma causa maior, como proteger o meio ambiente ou ajudar a necessitados. Algumas pessoas encontram significado em seguir uma carreira de sucesso, enquanto outras encontram um propósito em práticas espirituais como a meditação. Independente do que nos traz felicidade e satisfação, acredito que o sentido da vida é encontrar a nossa verdade e viver de acordo com ela. A jornada em si pode ser desafiadora, mas nos esforçamos por... Sabe que as pessoas iam acreditar nessa resposta, mas ela é bem incompleta, assim, né? Ela não ajuda no caminho espiritual tanto quanto algo mais que pudesse dizer. Então, serviria bem para um deus IA. Eu lembrei que eu ia falar, só para complementar, para não perder. Eu estava pensando o seguinte, também esse aceitar, também, que eu estava falando sobre quem é você a partir do momento que você entra para você, e você aceita também quem você está vivendo é importante. Aceitar que eu também estou vivendo esse momento agora como Monize. Que estou aqui fazendo que tem as dificuldades que eu tenho, isso é importante a gente também para saber que isso também faz parte do seu verdadeiro eu. Porque às vezes também a gente fica muito assim, o meu verdadeiro eu é algo que não sou eu aqui nesse momento. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente esquece que esse papel que nós estamos fazendo faz parte de nós sermos nosso verdadeiro eu. E negar isso, você deixa de ser também seu verdadeiro eu. Assim, é uma coisa que me veio. Eu entendo o que você diz. Eu gosto até de pensar que, por exemplo, mesmo sabendo que eu sou mais do que eu consigo me, digamos, expressar aqui no físico, eu sei que se eu estou com certas limitações, com essas condições específicas, tecnicamente eu mesmo defini isso. Então, é porque o propósito é exatamente para mim me concentrar nessa vivência, nisso que eu tô passando. Tipo, não foi à toa. Esse algo maior escolheu de propósito isso. E estar nessa condição.
E negar, entre aspas, assim, vou para a montanha e vou negar tudo, não faz parte, né? Faz parte da nossa evolução passar também por isso, e enfrentar e achar caminhos, soluções, né? Às vezes pode ser uma fuga, né? E uma semana maravilhosa pra vocês. Fiquem em paz. Um grande abraço e até mais.